Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Hoje ele vai estar quente mesmo, viu, pessoal? Quando vocês souberem quem é o candidato. É candidato também, mas quem é o convidado. E antes de mais nada, queria agradecer a todos que têm nos acompanhado, têm interagido nas redes sociais. Queria pedir para quem não nos segue, que nos siga no nosso canal do podcast, Café Quente Podcast. Me siga também no Instagram, @Rogério Cafeteira. E o nosso convidado de hoje, ele é deputado, é líder do maior bloco da Câmara dos Deputados, quase foi candidato a senador e estava agora no meio de uma celeuma grande, né? Que ontem foi resolvida nos 45 do segundo tempo com muita emoção. Seja muito bem-vindo, meu amigo Pedro Lucas, é um prazer imenso lhe receber aqui. Sabe, Rogério, que todas as vezes que eu sento contigo eu aprendo um pouquinho, né? É muito bom falar com quem conhece a política maranhense e a política do Brasil. Então aqui hoje esse café vai ser mais que especial, pode ter certeza. Pedro, eu queria começar por um episódio que aconteceu não faz muito tempo, e que eu queria saber se hoje, tu refletindo melhor, tu acha que tu tomaste o caminho certo, se tu te arrepende, se tu acha que isso deixou alguma marca negativa junto ao governo federal. Tu foste convidado para ser ministro das Comunicações. Só que naquele momento tu também era líder do bloco União Progressista, que é o maior bloco do Congresso, e às vezes as pessoas aqui não têm noção do que é ser líder em Brasília. Ser líder em Brasília é muito diferente de ser líder aqui no Maranhão. Uhum. Você tem uma influência muito forte. Eu sei isso porque eu acompanhei meu tio na época do Senado. Ele era líder de uma bancada e não era uma bancada, era uma bancada média. E você tem uma força muito grande junto ao governo. E tu te arrependes, Pedro, da decisão que tu tomaste naquele momento de ter recusado? E queria que tu contasse um pouquinho também dos bastidores, porque a impressão que passou para a gente é que houve um pouquinho de falha na comunicação. Tu podia contar um pouquinho dessa história? Claro, mas antes eu tenho que te dizer que na minha classificação de momentos difíceis da política que eu passei, até que há pouco tempo, é recente minha atividade política. Eu já fui vereador 2 vezes, secretário, e agora estou no meu segundo mandato de deputado federal. Eu classificava como esse momento como o mais difícil da minha vida política. Mais complicado, mais embaraçoso, mas parece que superou a questão do Senado agora. A questão do Senado foi também um desafio grande, fazer uma recomposição dentro de uma pré-campanha. Mas, Rogério, eu tive o prazer, né, de viver essa história da política. Eu tive até com o ex-presidente José Sarney, conversando sobre isso, ele me relatava que eu não fui o primeiro a dizer não a um presidente recusando o ministério. Ele disse que foi o segundo. Né? Antes tinha sido um personagem, uma pessoa, um presidente antigo, que ele foi convidado, só que ele era boêmio, não é? E ele disse: "Não, presidente, eu vou recusar pela noite". Eu disse: "Presidente, sabe, o senhor está me chamando de boêmio?" E ele deu uma risada. Mas aqui a brincadeira à parte, o momento foi um momento crucial, né? Naquela época não existia ainda a federação. O União Brasil estava com 59 deputados. Dentro desses deputados tinham 3 ex-ministros que fazia parte da bancada. É uma bancada muito experiente, a bancada do União Brasil. Né? Geralmente foi senador, ministro, prefeitos de grandes cidades. Né? Então a gente tenta fazer um equilíbrio dentro das decisões com a experiência e com o que está acontecendo realmente no Brasil. O certo é que veio a questão da saída do Juscelino, estávamos todos reunidos, inclusive ele com a ministra Gleisi, na casa do presidente Rueda, com o presidente Davi Alcolumbre, e tinha mais uns 2 personagens da política nacional. E veio a comunicação que o presidente Lula, né, estava em viagem, estava o Juscelino estava entregando o carro. Mesmo estando ali, já tinha entregue o cargo, alguma coisa desse tipo. Ou foi exonerado, foi comunicado que tinha que sair, Sim. algo assim. Certo aqui, Rogério, foi muito rápido as coisas aconteceram naquele dia.
né? Havia uma tensão na mesa muito forte por conta disso. Juscelino é muito respeitado em Brasília, muito respeitado pelo presidente Lula. Eu pude testemunhar isso quando eu tive presente, quando eu fui convidado a ser ministro no lugar dele. E essa rapidez fez com que o presidente Davi, para segurar o espaço que era do União Brasil, fez a ligação para o presidente Lula, né? Ele atendeu e o presidente Davi de imediato nos indicou para ser ministro. Foi uma conversa prévia entre eu, Rueda e ele indicou, mas queria um indicativo do próprio Juscelino para a bancada, né, do União Brasil. Veja, naquele momento a bancada, sem dúvida nenhuma, tinha 80% que era contra o governo. Eu que ainda fazia a interlocução com o governo Lula e tinha uma credibilidade, modesta parte, para que pudesse negociar algumas votações, direcionar a posição do União Brasil, não é? Quando fui convidado a conversar pessoalmente com o presidente Lula, estava o Rui Costa, também o Davi, também o Juscelino. Foi o primeiro momento que eu fui convidado, liberado pelo presidente do partido, Antônio de Rueda. E a gente fez um diálogo muito aberto. Pedro, você vai para a bancada, mas eu preciso que essa interlocução do governo federal continue sendo feita por alguém da nossa confiança, no caso, o Juscelino. Eu disse que iria tentar trabalhar essa adequação para que o Juscelino fosse o nosso sucessor dentro da bancada, só que bastou eu sair e não durou nem 24 horas, a notícia já estava que eu tinha aceitado o ministério. O certo, Rogério, é que gerou uma confusão maior do que eu esperava. A bancada se formou em 3 grupos, uma bancada que eu tinha conseguido pacificar de certa forma, porque o final da liderança do Elmar foi muito complicado para a gente. O Elmar passou uma situação difícil na Bahia e estava sendo formado grupos e muito trabalho para a nacional do partido, essa é a verdade. A gente estava saindo do presidente Bivar para o presidente Rueda. O que a gente precisava era de tranquilidade para que a gente pudesse fazer um partido com solidez no voto, não é? O certo é que aconteceu o que aconteceu, eu tive que recuar de imediato, né? Foi um pedido do meu presidente, ele sinalizou que precisaria de mim para continuar pacificando a bancada, e assim eu fiz. Eu sou muito leal a quem me põe, a quem me dá um espaço, né? E sou muito grato até hoje ao presidente por acreditar em mim, né? Acreditar e confiar no que eu estou fazendo, no meu trabalho, e aconteceu de que eu pudesse recuar. E aí, logo depois, uma semana depois, o presidente Davi pegou na minha mão e me levou ao presidente Lula. Tivemos uma conversa e lembro-me bem que cheguei bastante nervoso para dar um não para o presidente Lula, e eu cheguei com a seguinte frase, eu não sei por que apareceu isso também, eu cheguei como seu eleitor, presidente, e aqui eu estou saindo como seu devedor. E ele me deu um abraço e aí a gente pôde continuar dialogando, né? O União Brasil tem uma bancada bastante do Sul, bastante do Sudeste, né? E geralmente tende a posições contrárias ao governo, mas eu sempre defendi um diálogo aberto, quando hoje o Zé Guimarães, mas quando era a ministra Gleisi, me procurava e a gente entregava os votos, né, sempre necessários para o governo. Pedro, e isso criou alguma animosidade tua com o Juscelino? Ou ele compreendeu a situação? Porque assim, desculpa, porque o que passou, uma coisa é o fato, outra coisa é a versão. Certo. Então, assim, o que passou naquele tempo foi um pouco uma versão de que tu não querias que o Juscelino assumisse a tua vaga de líder, né? E eu te pergunto, depois do presidente, qual o maior cargo que tem na República? Eu acho que todo deputado, todo senador gostaria de ser ministro. Sim. E eu sonhava com isso. Eu talvez não tenha uma oportunidade, nunca mais essa bola aqui na minha frente. Não é? Mas assim, eu nunca trabalhei contra o Juscelino. O problema é que a gente vinha de uma disputa muito forte naquele momento de deputado federal, né, Rogério? E aí as pessoas vão criando narrativas. Pedro tem problema com o Juscelino, e eu não tenho problema zero com o Juscelino.
A gente já pôde lavar roupas e roupas sujas. Até mesmo na saída dele do PSD, pro PSDB, ele me chamou: Pedro, eu não estou conseguindo criar um espaço necessário, a minha tendência é sair do partido. Eu tentei apaziguar aquele momento com o Rueda e não consegui, não é? E ele saiu para o PSDB e está bem, muito bem no PSDB. Eu acho que ele consolidou o PSDB aqui no Maranhão. Pedro Fernandes foi fundador do PSDB, então eu me encho de orgulho quando eu vejo o PSDB ainda forte, né, Rogério? Mas o certo assim, ele buscou o espaço dele, eu continuo no meu, né? Respeito muito o Juscelino, me dou muito bem com a Luana, não é? E os políticos precisam se respeitar. É o primeiro passo para a gente compreender um ou outro. Então, aqui, Rogério, eu te falo de maneira bem transparente. Eu nunca tive problema com o Juscelino. Até o nosso problema na campanha foi problema de disputa eleitoral. Ele tinha a estratégia dele de ir com o Everton. Eu sempre acreditei nesse projeto do lado de cá. No começo, eu estava sinalizando para o Everton, tinha uma composição para a formação de chapa dentro do União Brasil e junto com o PP, na época, eu e Fufuca, a gente estava bastante aliado, antes da federação até. E aí, olha como é o destino da política, né? E aí o que aconteceu foi que a gente vendo e as coisas andando e não se fazendo chapa dentro da União, né? E aconteceu de que houve uma ruptura de um acordo por parte da majoritária com o nosso partido e a gente buscou outro caminho, que foi a candidatura do Brandão. Desde lá, né, ele foi para um lado e eu fui para o outro, ele conseguiu espaço a nível de ministério e eu fiquei lutando ali na bancada para ser líder até que aconteceu. Agora fica ontem será que o Juscelino riu? Depois daquele, porque o Juscelino é sério, né? Tu tirar um sorriso do Ele Juscelino. tá bem mais simpático, o Juscelino, né? É meu amigo e tá bem mais simpático. Nosso amigo Juscelino, de outro para cá. Ele tem suas qualidades, muitas qualidades, mas ele é bastante fechado. Agora eu acho que ele tá bem tranquilo. Eu te confesso que eu acho ele bem tranquilo. Eu também gosto, eu gosto do Juscelino, porque é o jeito dele. Uma vez um amigo brincou sobre o jeitão dele, né? Uhum. Que eu ia entrevistar ele aqui. E aí, como é que foi seu... Mas tu sabia que o Juscelino, quando ele, na intimidade dele, assim que eu já pude, que eu peço até licença, ele é uma pessoa divertida, não tem negócio de ser, muito assim, ele parece uma pessoa muito introvertida. Introvertida, mas, isso. Mas ele é bem... Não, mas eu gosto dele, eu gosto do Juscelino. É brincalhão. Eu gosto do Juscelino e acho ele muito competente. Assim, Pedro, ele montou o PSDB numa velocidade, né, muito rápida. É porque eu que gosto de conversar demais. Aí demora mais a montar. Ele é mais objetivo. Ele é mais objetivo, eu gosto de conversar, entendeu? Aí, Pedro, como é que tu viste essa posição agora da federação, do União Progressistas a nível nacional, de se colocar como independente? Olha, Cafeteira, no ano passado eu tive dando uma entrevista para a Folha de São Paulo e eu sinalizei o que aconteceu. Não estou dizendo que aconteceu por conta de mim dessa entrevista, não é isso. Mas eu sempre achei que como a gente não tinha, e o Caiado, eu tenho uma maior admiração por ele, mas não é um candidato competitivo, eu nunca achei, né, tinha suas limitações pelo Nordeste, pelo Norte, eu sempre apostei, né, que a gente poderia focar nas proporcionais, né? Desde essa entrevista eu sempre me baseei, continuar sendo a maior força política do Congresso Nacional. Isso dá um resultado fantástico e, por consequência, a gente abre outros espaços para fazer governadores, enfim, a eleição municipal, enfim. O certo é que teve muita discussão com o PL nunca nos viu, não é, como esse fator preponderante, digo isso abertamente. Tanto é, quando teve o problema com o Ciro, é notório aqui, o Flávio saiu atirando no Ciro, não teve um gesto de solidariedade. Eu nunca vi um problema com o presidente Antônio de Rueda, mas estamos na federação, né? E eu acho que ele fechou bastante porta naquele momento. Gostei muito da neutralidade, porque a gente vai buscar se fortalecer no Congresso Nacional. Eu tinha essa confiança, eu pude usar, o primeiro a usar a palavra, na convenção agora nacional, e eu foquei exatamente isso. 80% da nossa bancada queria uma neutralidade para poder focar os recursos dentro do partido e também poder dialogar com outras forças dentro do seu estado.
É porque o Brasil é muito grande e tem uma diversidade muito grande de Eu, predominância eu em costumo dizer locais. que o espirro de São Paulo não é o mesmo espirro que sai no Maranhão. Então é diferente É o ritmo, é diferente. diferente a política, o olhar, né? A gente tem outro olhar que não é o olhar lá do Mato Grosso, não é o olhar do. Então, enfim, a gente precisa compreender que esses Brasis, eu vou dizer assim. Então, a gente se fortalecendo dentro do Congresso, eu acho que faz alguma grande E diferença. eu acho que hoje o Congresso tem uma força tão grande, Pedro, que não necessariamente você precisa ter o presidente. A gente vive num parlamentarismo, Se, semi-parlamentarismo, essa é a se verdade. você tem uma bancada muito forte como é de vocês, você tem influência em qualquer governo. É Em qualquer verdade. governo você vai ter influência. Então você, de qualquer maneira, vai poder implementar algumas das suas diretrizes partidárias. É, Né? é isso, exatamente isso. Mesmo que seja de forma indireta, você faz isso. Hoje a gente vive um semi-parlamentarismo de forma disfarçada, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que é uma reforma política estruturante, ela precisa. O que, que a gente quer realmente? É ter o presidencialismo ou ter o parlamentarismo? Eu vou no parlamentarismo. Quanto mais gente pensando, mais gente tomando decisão, a decisão sai menos errada. Pode ter certeza. Eu acho que da forma como a gente foi evoluindo, é o melhor modelo hoje em dia. É assumir o que a gente é, de verdade. A gente está travestido de presencialismo. E Pedro, mas antes de entrar no assunto, todo mundo quer saber? Eu queria te perguntar sobre dois projetos. E tu é um dos parlamentares que tem muito destaque aqui. E eu não gosto muito de fazer elogio para convidado, porque parece que está puxando o saco, Uhum, né? uhum. Tem uns podcasts que eu vejo, o convidado nem fala, o entrevistado é só fazendo elogio, fazendo elogio. Mas, Tu sabe que eu gosto de te ver pela ah, tua autenticidade. E tu vive a política do maranhense. Então, assim, não é preciso viver de elogios. Pode tacar a lenha que tá bom. Entendeu, Brigado? Pedro, a gente teve Ah, uma discussão há pouco tempo sobre a questão da reserva Tauá-Mirim. certo, E perfeito. tu tens um posicionamento, vamos dizer, desenvolvimentista, Claro. né? Eu queria saber como é que tá, em que pé tá isso. Teve audiência pública, a gente avançou, como é que ficou essa situação? Houve um vício na formação da audiência pública, em primeiro lugar, né? Tanto é que é contestada na Justiça Federal por das 5 entidades que lá estão, 4. Né? E que contestação é essa? Foi feita uma bolha, não é, com pessoas que, olha só, tá, o Amirim está lá do outro lado, foi feito dentro do campus do Monte Castelo do IFMA. Sim, eu Como é vi. que uma audiência pública dessa pode trazer a realidade das pessoas de Tauamirim? Né? O meu problema não é fazer a reserva, é o tamanho desta reserva cafeteira. O governo federal, ela viabilizou a ZPE. A ZPE é uma virada de chave também para o nosso estado. E do jeito que a reserva está, a minuta do decreto para fazer a reserva está, ela vai inviabilizar. Ah, não pega a reserva, mas a zona, a ZPE, mas a ZPE tem que ter transporte, tem que ter logística, né? E vai viabilizar o nosso progresso. Então, assim, 16 mil campos de futebol é inviável. É inviável pegar a região ali da estiva e jogar toda aquela área ali. Como é que a gente vai fazer? O Porto fica sacrificado. Então, Rogério, eu não tenho dúvida nenhuma que é um atraso para o Maranhão. E quando eu falo em 50 mil desempregados, e muita gente bate na rede Sim. social, não acredita, então faça para ver como é que a gente vai viver o caos no Maranhão. A gente precisa trazer emprego. Melhor política social que tem é a geração de oportunidades, cara, Rogério. E a gente não pode jogar contra o Maranhão. Então aí eu conto com o bom senso do governo federal. Eu nunca bati no governo federal por isso. Eu procuro buscar o bom senso. E que bom senso é esse? Que a gente possa readequar o tamanho. Por que não leva para a Ilha do Caranguejo essa reserva? Talvez lá seja um bom espaço para que a gente possa ter essa reserva. E Pedro, teve outro projeto que eu sempre te acompanho, que tratava sobre os limites de taxação de micro, pequena empresa. Como é que está essa discussão lá? O governo, É o aumento do o teto, não é aumento do isso? teto é para 180, né? Agora eu, como empresário, Ah, Pedro, já estou começando a achar ruim
Essa história que eu já tô achando que eu tô pagando Porque vai imposto. chegando, tu tá ganhando muito dinheiro, né? Tu não quer virar empresário, quer continuar no simples, né? Ou no micro. Dizer, cafeteiro, a gente não pode, né, deixar o simples para trás só agradando o micro. Eu sou entusiasta do microempreendedor e do empreendedor brasileiro. Mas a gente precisa compreender que o simples precisa estar dentro. E quando o governo federal alega que o custo é gigantesco, eu digo, esse custo aqui vai rodar a economia, não vai gerar um desperdício na economia. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, eu marquei posição juntamente com o doutor Luizinho, o projeto não vai avançar enquanto a gente não botar o Simples Nacional, porque é uma categoria que precisa também corrigir seu teto. Eu fiquei muito satisfeito quando aumenta mais um funcionário no micro. Isso vale a pena a gente gerar emprego, mas a gente precisa acompanhar também as pessoas do Simples Nacional. Eu achei bem interessante porque, assim, eu me vi dentro desse processo. E a gente pensa que a gente está longe disso. Todo lugar que você vai tem um cara do Simples gerando emprego. Mais de 70% dos empregos do Brasil está no Simples e no micro. Aí eu comecei, Pedro, e poxa, essa taxa aqui tá bacana. Mas rapidinho. Tu sabe quando o cafeteira grita? É quando dói no bolso. Eu digo, rapaz, isso aqui já acabou essa taxa. Quando o contador chegou, olha. Por que foi? Rogério, não é mais isso aqui, não é mais 6,5, não. Agora, eu digo, rapaz, mas já. A gente tem que aumentar. O teto está defasado há muito tempo. Tem, defasado. E eu acho que isso aí. Não mexe com a arrecadação, porque esse dinheiro, Rogério, eu te garanto, vai voltar. E volta quando? Quando esse micro, esse pequeno empresário começa a comprar. Então ele vai voltar, vai ter o retorno do imposto. Movimento a economia. Exatamente. Movimento a economia. É dando novo gás na economia. Pedro, agora voltando aqui para a nossa política. Tu sabe que eu tenho um apreço muito grande por ti. Obrigado. Apesar da gente não ter nem tanta proximidade, eu sou uma pessoa que eu prezo muito por gestos. Um dia tu fizeste um gesto para mim que para ti foi desse tamanho, mas eu não vou me esquecer nunca. Opa. E tu sabe que eu não era muito. Quando tu foste anunciado candidato a senador, eu não vou te mentir, não. Eu digo, rapaz, vou torcer para dar errado. Aí tu vai perguntar por quê? Eu digo, rapaz, porque eu gosto do Pedro. E não é que eu não acho que ele seja competitivo. Acho que tu é competitivo. Acho que tu teria uma margem de crescimento muito grande, sinceramente. Mas acho essa eleição uma eleição um pouco diferente das que eu já acompanhei, principalmente no Senado de senador, porque antigamente, Pedro, vamos lembrar da época mais do teu pai, tinha um candidato a governador e tinha 2 senadores. Aí um dizia, antes de votar em mim, vote no Pedro. Aí tu dizia, não, Pedro, não, Rogério, antes de votar em mim, vote no Rogério. Isso agora é impensável na atualidade. O Senado virou mais ou menos... Ainda tem gente que quer botar parente como suplente, né? É difícil, é complicado. E aí... Mas desistiram, Pedro? Não sei, eu não estou acompanhando perto. Mas, Pedro, tu chegaste a ser anunciado, teve um evento até aqui próximo de onde a gente está gravando, pessoal, que eu não consegui chegar, o Pedro me convidou, eu digo, não vou estar lá. Aí eu acabei a gravação e fui para lá. Mas, sinceramente, eu não foi por falta de vontade, não. É porque era tanta gente que eu não consegui chegar no local. Eu acho que muito rapidamente tu lançaste a candidatura e teve um evento com pouco tempo, tipo, cerca de 90 prefeitos e tudo. E eu te sentia bem animado. Me sentia teu pai também muito confiante. Só que aí as coisas deram uma mudada. A Rosana Sarney, que até então vinha dizendo que não era candidata, mudou de ideia e chegou no sábado, segundo me relataram. Eu estava assistindo um jogo. E aí Não era do Vasco, não. Não, rapaz, se eu não me engano... O Vasco, com respeito a Pedro Fernandes e Paulo Casé, sempre perde. E tu é o quê, Pedro? Eu sou pai Corrêa. E aí eu não lembro, mas acho que não era na Copa, né? Eu salvo engano, foi na Copa. Era um sábado e
pessoa, uma parente da Rosana, me ligou. Ah. Só que eu estava assistindo o jogo, estava tomando cerveja. Ah. Eu digo, não, eu não gosto de fazer gravação, fazer nada, nem conversar. Eu aprendi a Tinha que não tirar mexer. até o celular. Eu aprendi a... Instagram jamais, viu, seu Não, cafeteiro? isso é um perigo. Isso é um perigo, um perigo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tu tiver, começou a beber, entrega o telefone para uma pessoa e diz, olha, se for teu funcionário, diz, ó, se tu me entregar o telefone, tu tá demitido amanhã. Tu traria paz. Boa Não, parte do Brasil tu traria não. paz, mas vamos lá. Ô, rapaz. E aí, a pessoa me disse, olha, Rosana chegou aqui, pediu uma taça de vinho, estava com o Jorge, estava no almoço de família, e comunicou que ela será candidata a senadora. Estou te dando em primeira mão. Aí eu fiquei, mas não vou falar isso ainda não. Vai que eu dou um furo. Porque tu vai acertando, acertando, acertando. Se tu começa a errar, aí... Tu é escanteado. Não, é escanteado. Outro dia eu vi uma notícia do Duarte, publicado, que o Duarte tinha voltado para o governo. Eu fiquei imaginando, se sou eu que dou essa notícia e depois retiro porque é uma barrigada, o mundo vinha abaixo. Rogério não é jornalista, quer ser jornalista e tal. Porque tem um grupo aí, Pedro, que assim, a diversão deles é falar mal de mim no grupo. É. A primeira, a segunda, na verdade, né? A primeira é mentir, é inventar fake news. É a especialidade deles. Inclusive, tem uma moça lá que eu queria saber por que ela tem tanta raiva de mim. Mas deixa pra lá. Então, a Rosana chegou lá e anunciou, inclusive a pessoa fez questão de destacar que o Jorge Moraes estava do lado. Como que avalizando a candidatura dela. A posteriori, acho que tu avaliaste o cenário e tu recuou da tua candidatura. Queria que tu falasse um pouquinho disso pra gente. Tiveram muitos comentários que teve fogo amigo contra ti, de prefeitos, de deputado, de senador. Eu queria se até onde tu pode falar sobre isso e se isso te deixou chateado, porque eu me lembro até que tu tiveste uma reunião no Palácio e eu achei muito prudente. Aí eu disse, olha, fui lá para a União Brasil. Olha, Rogério, eu queria falar contigo depois da reunião, mas eu acho que tu estava de cabeça quente e fez bem em não falar. Mas tu só te esqueceu de lembrar que tu tem pai. E pai. E pai, quando bate no filho, é pior do que bater na gente. Quando a gente tem filho, é melhor que tu faça uma coisa pra gente do que pro filho. Mas tem uma coisa mais difícil ainda, quando o pai começa a aprender a usar tecnologia. Ele tá bom de vida agora. Não fala não, que ele não passa nada agora que ele responde. É meu influenciador agora. É produtor de conteúdo digital. Não fala do meu amigo Pedro. Eu me divirto Pedro bastante, Fernandes, não. Mas aquele dia... Deixa eu te falar um pouquinho disso aqui, Rogério. Primeiro eu te peço desculpa, né? De jeito nenhum. Ontem que eu falei no assunto, né, publicamente, eu esperei decantar toda essa confusão. Eu acho que a política se faz assim. Quando a gente tiver um desafio, deixa decantar, que uma noite de sono faz muito bem para tudo. Então, assim, tem momentos na política que tu fica cego. Né? Passam uns segundos que tu não olha, não tem a percepção do todo. E esse é o perigo quando a gente está apaixonado por um projeto político. E eu estava apaixonado pelo projeto político de ser senador. Né? Existia um acordo lá atrás, e eu gosto de voltar esse acordo aqui, porque quando o Fufuca decide ficar no ministério, foi feita uma composição aqui no Maranhão. E que composição era essa? Eu ser o coordenador da federação. Né? E eu dialogando com o Fufuca, e quem não quer ser senador? O tapete azul é mais bonito que o tapete verde. Né? Então é outra percepção de Brasil, né? Te dá um conforto maior em termos de trabalho, porque tu tem 8 anos, então tu joga dentro desses 8 anos do que o ritmo acelerado que é a Câmara dos Deputados. Se você vê a panela de pressão que é a Câmara e a panela de pressão do Senado são totalmente diferentes. Né? Ela bate diferente. Então aqui, desde quando o Fufuca quebra o acordo, né? Vou dizer assim, com todo respeito ao Fufuca, e vai para o outro candidato sem ser do Grupo Brandão, ele nos proporciona sonhar ainda mais com o Senado Federal.
E que acordo foi esse construído há mais de um ano? Foi que a federação tinha um espaço com mais um candidato apenas. Não existia 3, 4. Eu vejo que a foto está meio. Tem que melhorar um pouquinho o ângulo da foto para botar todo mundo. Não é? E aí a gente começou. Eu sempre tive uma relação com o Brandão de muita transparência. Né? Mais até do que Orleans, que é nosso candidato agora com a convenção, mas a minha relação com o Brandão sempre foi de muito respeito. Eu era oposição em Colinas, ele visitava a liderança, eu fui líder do PTB, não é? Por 2 anos ele visitava, eu conseguia liberar recursos, enfim, a gente sempre teve um bom tratamento e isso me estreitou com ele. Não é? Quando eu vim apoiá-lo, aí ficou mais sólido ainda essa relação. E aí, a possibilidade de ser senador que me cegou. Eu acho que foi isso, a paixão de tentar buscar o mandato. Escutei de muitos como tu que achava que eu não deveria ir. Mas eu só lembrava da mesa que eu tinha, Rogério, da eleição passada. Onde eu disputei com o Juscelino, de 10 pessoas que sentavam na minha mesa, 8 diziam assim, não vai. Isso me motivou ainda mais. Eu gosto de desafio. Tu conheceu o Pedro assim meio caladão, mas eu gosto de ser desafiado. E aí eu entrei no desafio desse projeto em pouco tempo. Eu tive até eu disse até que não deveria ter encontrado ele no partido, o ACM Neto, que diz assim, Pedro, esse pessoal está trabalhando mais de 2 anos para o Senado. Tu em 90 dias vai querer ser senador. Eu disse assim, eu gosto de aventura, ACM. Tu não acreditava na minha eleição e eu consegui voltar aqui com 159 mil votos. Lembro que eu falei isso para ele. Mas, enfim, então, assim, eu fiquei um pouco cego. Muitos atores, o grupo do Brandão é grande, né? E tem muitos interesses em volta disso. Né? Talvez não seja o mesmo interesse do nosso governador, mas existe outros interesses dentro desse grupo. Né? O grupo é formado por outros menores grupos. O certo é que aconteceu o que aconteceu, eu tinha a resposta da governadora Rosiana e não tenho nenhum problema com ela. Até a gente já se falou por telefone, ela me ligou, né, a gente pôde falar por telefone, não teve tempo ainda de conversar, mas a gente vai ter esse tempo. Eu não estou me negando a conversar. Uma boa política se faz com conversa. Então, eu fiquei cego, ela tinha uma negativa de que era candidata, eu entrei de cabeça e ela fez um recuo, não é, nessa decisão dela. Isso me causou um dano político muito grande. Faz uma reflexão comigo aqui, Rogério. Tu é líder da maior força política do Brasil, do Congresso Nacional. E aí, o governador de estado levanta sua mão e, depois de 4 dias, eu, por iniciativa minha, o Brandão queria que eu continuasse, eu retirei. Mas porque ela não cumpriu o acordo. E ela tem seus motivos, eu não estou aqui para julgar motivo de alguém, de A, de B e C, não. Mas existia um acordo firmado que foi quebrado, que eram 2 candidatos. E é por isso que eu não me vejo num projeto vencedor com 3, 4 candidatos. Desculpa para te interromper. A Rosiana estava dentro desse acordo? Estava dentro do acordo. Era ciente do acordo? Foi passado para mim, né, pelo governador, líder do nosso grupo político, e aí eu, sem dúvida nenhuma, eu acredito, não estou dizendo que não acredito, acredito que ela recusou de ser candidata. Tanto é que ele me procurou de imediato, vamos fazer o lançamento, vamos buscar os parceiros, vamos buscar os amigos, vamos buscar os prefeitos que não te entendem ainda e trazer para perto. Conheceu o Pedro Lucas. E assim foi feito. Eu estava numa motivação danada. E agora, com esse recuo, me deixou mais motivado. Vamos trabalhar muito aí para fazer a União Brasil ainda mais forte. Pedro, tu conseguiste recompor tua base toda? Assim, eu tive uma perda, porque uma perda menor, porque o Paulo, como decidiu ir para a federal, de certa forma ele segurou uma base nossa política, que já vem desde o Pedro Fernandes, a maioria dos amigos, vem muita gente nova, boa, mas que nos conhece, né? A formação política, eles falam, né, que uma solidez na conversa, no tratar, enfim. Então, assim, me deixou um pouco confortável, mas tive perda. E que não vai ser força de vontade que eu vou lá correr atrás desse espaço. Mas o Paulo Cazé, claro, se sacrificou mais, porque ninguém tinha um acordo de passar certa base para um certo candidato e uma certa candidata. E aí, querendo ou não, vai correndo, né? As pessoas, os líderes vão correndo. Mas eu estou muito otimista que o Paulo
O Paulo, se você não sabe, eu pedi para o Paulo 2 vezes recuado um projeto político dele. Eu sei. Né? E isso machucou um pouco. Mas hoje ele está consolidado. Pelo que eu acompanho, eu acho que ele está consolidado. É. E eu sei também das duas. A gente fez política muitas vezes juntos e eu sei que tu tinha pedido isso para ele e um pedido desse pro irmão não é fácil. Desculpa. Fica à vontade. Quer mais uma água, Pedro? Quero. Corta essa parte aí, Cafifo. Eu me emocionei aqui. Porque Paulo... Corta não. E aí, tudo bom, Lívia? Corta não, porque ainda agora eu ia falar uma coisa pra ti. De um gesto que fizeste pra mim, eu quase choro também. Não, é porque machucou muito minha relação com ele, entendeu? Foi pesado aquilo. Mas bora lá falar de outra coisa. Bora falar de Duarte. Vamos lá. Não. Tu ainda não boa lembrança, mas tu ainda não me terminou essa aqui, não. Essa decisão foi só tua, Pedro, de recuar? Foi minha. E eu pedi que eu queria... Ou tu conversaste com teu pai? Não, ele participou da conversa junto com o presidente Rueda, né? E depois eu fui me encontrar com outros amigos no hotel, enfim, dialogando qual seria a melhor saída. E o certo, Cafeteiro, é que não tinha saída ali, né? E eu precisei daquele momento para descansar a cabeça. Mas aí o Pedro Fernandes, eu acordo, a gente combinou de não fazer nada, nenhum vídeo, eu acordo com aquele vídeo e com o meu amigo Felipe me bater na rede social que eu botei o pai para defender. Não teve nada daquilo. Pedro Fernandes age, eu não tenho nem como dizer para ele parar. É meu pai, de idade, eu defendo a liberdade de todos. Não, mas eu não tenho como. Se tu viste, mas eu fiz um comentário sobre o vídeo, eu postei na minha rede. E me acrescenta muito os comentários dele. Eu botei no meu vídeo e botei o seguinte, fazendo uma crítica a quem tinha criticado ele. Quem criticou ele é porque, teoricamente, não é pai. Porque, assim, a dor do filho dói mais do que a nossa. E, obviamente, que aquilo magoou ele, né? E eu achei natural. Não se trata, Pedro, dele falar por ti. Ele falou como pai e como líder, que ele acaba sendo o líder da família. O Pedro Fernandes, ele sempre me deixou à vontade. Eu era vereador de São Luís, Rogério. Pedro Fernandes me visitou uma vez. Sabe como? Na Câmara Municipal, ele foi dar uma palestra de audiência pública e eu não pude ficar, eu tinha outra reunião. Então, assim, ele sempre me deixou fazer a política, entendeu? Eu tenho orgulho de ser filho dele, mas ele sempre disse assim, trate sua política lá, ele vai se juntar, entendeu? Vou te fazer uma pergunta que não sei se tu puder responder. Claro. Se tu achar que não é conveniente, também é normal, isso faz parte. Pois não. Durante a reunião, a pessoa que mais ficou... foi mais reativa contra essa questão, que se posicionou mais fortemente foi o governador Brandão, pela manutenção da tua candidatura, pela defesa da tua candidatura. Eu acho que ele sempre foi um grande torcedor meu, né? Ele defendeu a candidatura até o final. Ele me passa uma confiança muito forte, eu acredito nele. Não é? Muita coisa veio, narrativa de que Brandão que não queria, eu não acredito em nada disso, tá? Eu acho que o grupo é muito grande, e parte do grupo não me quis. Ponto. Olha, para te falar a verdade, essa parte que o Brandão não te quis, olha que eu escuto conversa na rua. Eu escuto muito. Foi a única que eu nunca ouvi. Não, eu vi. Ontem até no meu discurso, Rogério, lá na convenção, e o Orlando estava presente, eu disse para ele de maneira clara, eu tinha tudo para chutar o balde e não chutei. Porque a lealdade faz parte do meu conceito, entendeu? Tu nunca vai me ver dando facada na costa de ninguém. Nunca. Motivação eu tenho essa qualidade. Tenho meus defeitos, tá? Sim. Eu teria toda a razão de estar em outro lugar naquele momento. Toda a razão de fazer outro discurso. Sim, eu tinha todas as justificativas, mas não. Nunca passou na minha cabeça abandonar o grupo, não. Falo sério isso pra ti. Mas tu não me respondeste, mas... Tu acha que teve gente dentro do gruro que trabalhou contra ti, né? Não tenho nem dúvida. Tem CPF, digital... até a voz. Os três, né? Isso é natural, eu não estou aqui procurando um culpado, não. Agora tenho a certeza de uma coisa, eu aprendi.
Eu aprendi com a porrada. A porrada foi grande, foi bem feita, foi bem calculada, foi bem, né, foi bem detalhado o planejamento. E esse planejamento a gente vai. Talvez o meu livro de história da política já está quase igual ao de Pedro Fernandes. De Pedro Fernandes, outro dia eu relembrei um fato de 2018. Que ele foi ministro, né? Quase! Eu gosto de brincar com meus amigos, Rogério, que lá em casa não pode falar nem de senador agora, nem de ministério. Senador, porque o Afonso foi a do teu suplente e o Pedro Fernandes é suplente da Elisiane, né? E eu com essa história de Senado, então assim, isso aí eu não falo de ministério porque ele também foi convidado, né? Foi, o Pedro foi, E aconteceu comigo também a questão do ministério, por isso que eu brinco. Pô, mas teve uma diferença do Pedro, né, pra ti. O teu, tu disseste não. O Pedro... Não, eu também disse não, para beijar a mão, não. Ele te disse por mensagem, tu falou. Ele me disse. Eu disse, Pedro, me lembrei de um assunto aqui, 2018, ia ser ministro do Trabalho e tudo, e aí depois, no vídeo que eu fiz, eu disse que me parecia que o presidente Sarney tinha intervido, porque tu tinha uma proximidade com o Flávio Dino. Foi, eu lembro até. Disse, eu era secretário, né? Tu era secretário. Era secretário metropolitano. Ele disse, não tem nada porque eu era próximo do Flávio Dino, não. Nada. É porque ele queria um beijamão e o beijamão eu disse não. Porque ele foi convidado e foi dado sim, e depois disse, não, vai lá ratificar. Ele disse, não dá. Talvez eu faria o mesmo, viu, Rogério? Ele disse, sim, é nosso jeito de ser. Pedro, vamos voltar aqui a um personagem que tá sempre agora... Cada dia tem uma notícia diferente. Que é o teu ex-companheiro de partido, o breve Duarte Júnior. O Duarte te atacou muitas vezes e tu preferiste o silêncio. O que aconteceu de fato na entrada dele no União Brasil e na saída, que eu me lembro que eu tive contigo, acho que uma segunda, e tu disseste, se eu estiver equivocado, tu me corrija. Acho que eu tive contigo numa segunda, aí tu até contaste uma coisa para mim que eu fiquei calado, e depois, não sei, um mês depois, sei lá nem quanto tempo, me deu uma confusão. Tu disse, Rogério, o Neto Evangelista pediu a liberação da TAI. Eu digo, é mesmo, Pedro? Aí tu deixa? Eu disse, dei. Eu digo, então nós já sabemos do que ele quer, né? Mas naquele momento, como a gente tem muito amigo na política, às vezes tu tem uma informação, se eu fosse só jornalista, eu dizia, pô, olha, o Neto pediu uma liberação da TAI. E botava, né? Eu disse, não, vai acabar mexendo atrapalhando algum amigo. Eu fiquei calado. Até um dia que depois já estava anunciado num monte de blog, eu fui falar, pronto, o amigo se zangou. Um dos amigos se zangaram. Mas eu me lembro que nesse dia, tu disseste que... Isso era uma segunda, salvo engano, porque é terça, e tu disseste que tu iria tirar o Duarte do partido. Eu até brinquei contigo. Como que vai tirar o Duarte do partido? Ele entrou semana passada. Tu me disse alguns motivos. O que aconteceu de fato nessa tua relação com o Duarte e sobre essas acusações que ele fez sobre ti? Olha, eu gosto de ressaltar que a história, principalmente na política, existe 3 versões. Uma contada por uma pessoa, a outra contada pelo outro lado, e a versão verdadeira dos fatos. Eu, em respeito ao mandato dele e respeito à família dele, eu preferi ficar calado. Porque, Rogério, eu não sei fazer a política do desagrega. Se eu olhar meu perfil, eu tento minimizar o máximo possível. Apesar da reunião da federação ontem foi bastante pesada. O Duarte saiu de uma eleição municipal muito desgastado, não é? E eu mesmo era a favor da candidatura do Neto para ser prefeito de São Luís. Eu não abracei o Duarte na primeira hora. E o grupo, por maioria, decidiu a candidatura do Duarte, única. O Neto era do União Brasil. Eu peguei toda a base dos pré-candidatos a vereador de São Luís e levei Duarte para dentro do União Brasil.
Quando ele perde a eleição, o prefeito Eduardo, o ex-prefeito Eduardo, uma diferença muito grande. E minha teoria estava certa, de que a gente precisava de uma outra candidatura, não só do Duarte. Lembro-me que alguém, eu tentei recordar muito, alguém me apresentou uma pesquisa de final de ano, que para mim não vale nada. Eu sempre fiz minha campanha, eu sempre gosto de falar na tora, nunca vi pesquisa, não sei olhar, quali. Eu sei ir lá conversar com o eleitor e visitar muito, que eu rodo muito. Então, assim, quando eu vi essa pesquisa, a pessoa me dizia que estava muito desgastada. Eu, como líder da União, eu tenho uma certa autonomia. Eu tenho 58, mas eu 59 deputados. Veio a CPMI. Teve uma reunião de noite, final de noite, não sei se tu lembra, que o Davi estava escolhendo já o presidente e todo mundo. Reunião com o PL, com sócios. Eu, líder da União, presidente Rueda, republicanos, partidos de centro. E aí, lembro-me que o Sócrates e o Rogério Marinho queriam botar o Marcel Van Hatten na presidência, na relatoria da CPMI. O Viana, senador Viana, já tinha sido escolhido dentro desse nosso acordo, mas queria botar o Marcel Van Hatten. Eu consegui botar o bode na sala e trouxe a relatoria para dentro do União Brasil. Além da relatoria dessa vaga, eu consegui também um outro espaço, uma titularidade pelo tamanho da bancada. A gente consegue ganhar. Faz o Viana, faz o relator. Eu ligo para o Alfredo Gaspar e ele não acredita que eu estava convidando ele. E ele é testemunho do que eu estou falando. Eu indico ele porque eu acho ele o nome ideal naquele momento para a gente dar uma visibilidade ainda maior para o nosso partido. E boto ele de relator e a outra vaga eu peito toda a bancada do União Brasil. Digo assim, é um compromisso, vai entrar no partido, já está decidido, com o presidente Rueda. Enfim, a gente veio fazendo a composição com o deputado Duarte. O deputado Duarte, a gente deu algumas diretrizes para ele. Conversar com o PSB para sair pela porta da frente. É o que deve ser feito. Né? E ele veio fazendo isso. Te confesso que eu pegava o feedback com o João Campos, eu tenho uma relação com o Pedro Campos, era líder do PSB, a gente conversa muito no colégio de líderes. Talvez seja esse, foi o pulo do gato que ele não enxergou. Mas também eu converso com outros líderes. E o deputado Duarte também estava conversando com os outros líderes para entrar no partido deles, que não era o União Brasil, MDB, o Republicanos, PL, enfim. Isso traz um desgaste na minha relação como líder e eu que trouxe ele dentro da bancada. Eu nunca me meti no posicionamento do Duarte, até o dia que chegou a votação da PEC da blindagem, a tal PEC da blindagem que ele tanto fala. A primeira reunião, eu acho que foi a segunda reunião da federação formada, e a federação, quando tu é líder, é claro que tu tem muita força e tem que ter muita habilidade para conduzir a reunião, mas quando ela vem uma avalanche de fechar a questão, tu não segura a bancada. E a bancada fechou questão na questão da PEC da blindagem. Qual é o natural? Eu ligar para o Duarte, que está no espaço do União Brasil. Sim. Liguei para o Duarte e digo, é verdade mesmo. Liguei e disse, Duarte, a bancada da federação fechou questão em favor da PEC, que não era nem PEC da blindagem que ele chamava, Sim. depois pegou esse nome. Não é? E eu faço até uma avaliação. Eu acho que a gente agiu errado. Eu acho que a PEC ainda não estava madura o suficiente, a discussão não estava madura o suficiente para a gente botar em votação. Hoje eu faço essa ressalva. O certo é que o Duarte disse sim. Essa é a parte que ele não conta. Não só para mim, como o presidente Hugo. Ele disse que iria votar de acordo com a decisão da federação. Ele pode dizer que é mentira, está no direito dele, mas foi isso que aconteceu e graças a Deus tem outros líderes e outro presidente para relatar exatamente isso. Aconteceu o que aconteceu, o Duarte
se filia à União. Logo depois da votação, não teve, ele votou contra. Ele votou contra a PEC, fez vídeo, teve um problema com o Hildo Rocha, lembro, no plenário, enfim, isso são detalhes. Mas mesmo depois de ter votado, ele entrou no União Brasil. Ele assinou a ficha. Quem bateu a foto dele, eu tenho a foto, ele, foi Antônio de Rueda. Mas conta pra gente como é que foi o constrangimento da foto. Não, ele pediu para não. Enfim, o fotógrafo ser o presidente do partido. Não, eu vou contar para vocês do Pedro. Tava filiação do Duarte Júnior, todo mundo lá para foto. O Duarte chega para o presidente do partido e pede para que ele não saísse na foto. E aí um amigo me disse o seguinte: o Rueda é tão gente boa, tão tranquilo, que ainda pegou o telefone e foi lá e bateu a foto. Ele bateu a foto. Mas assim, não é isso, são detalhes. Mas assim, isso aí, Rogério, e aí eu segurei a filiação dele, por quê? Porque a gente estava na formação do partido, o tempo de filiação tinha sido aberto, eu acho que a gente estava na metade do tempo, e eu recebo a ligação também de uma pessoa que diz assim: o Duarte me ligou. Como é que o Duarte está aí no teu partido? Ele me ligou aqui querendo entrar aqui. Eu disse: você terminou de filiar aqui. Foi o tempo que eu disse: rapaz, não faça isso, rapaz. O União é um partido grande, se você quiser ir, vai e tal. Enfim, teve aquela... Mas ele ficou. Não precisa tu confirmar, mas a informação que eu tive é que ele tentou ir pro MDB. Vai alguns outros partidos aí. Rogério, o problema foi o time, que eu tentei segurar e fazer a construção. O Luciano Genésio, que estava entrando no partido, não ficaria. Ele acha que foi eu que tirei, não foi eu. O Gil Coutrin, que estava entrando no partido, também não ficaria quando soube que ele filiou. A deputada Amanda ia para o PV. Ela está aí para testemunhar. O Ivan iria sair se o Duarte. O G6 iria sair se o Duarte entrasse. Então, eu cheguei até a dizer para ele: Duarte, vamos fazer o seguinte. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu liguei para ele e disse: vamos fazer o seguinte, fica só nós dois. Então, eu já passei por isso com o Juscelino, vamos ficar nós dois, faz os dois, pô. Tu vai puxar a volta, eu vou puxar a volta e a gente fica. E ele não topou. Foi isso que aconteceu, simples assim. Existe a narrativa dele, né, de que eu pedi isso, que eu pedi aquilo, isso não existe, eu peço desculpa. Eu admiro a atuação do Duarte, é dedicado, não é bom parlamentar. Agora, ele tem seus defeitos, como eu tenho também, e que eu acho que ele precisa fazer uma reflexão maior. Essa coisa de sair, voltar, eu acho que gera um desgaste para ele. Mas não sou professor da política, eu sou apenas um fã da política. Então, fica aqui meu registro de tudo que aconteceu. Essa é a primeira vez que eu falo assim, em público do que aconteceu, até para preservar a família dele, as posições dele, enfim. Eu tenho o maior respeito pela Karen, eu tenho o maior respeito por ele, apesar dele estar zangado, ele me encontra nas partes, fecha a cara, dá de bobão. Isso é bobagem, Duarte. A política é feita de gestos. Você está aqui hoje e amanhã pode estar em outro lugar. Então aqui fica esse registro, dizer que eu estou aberto a conversar, eu não tenho a humildade de dizer, e se eu errei em algum ponto, eu estou aqui para dizer que errei. Eu não tenho vergonha de dizer que eu erro não, cafeteiro. Eu não sou perfeito, não. Eu queria, mas não sou. Pedro, como é que, com essa mudança de Fufuca para compor outra chapa, com o Brad, como é que ficou a tua relação com ele? Eu espero... Porque vocês eram muito próximos. Eu lembro até que falaram que quando da composição com o então pré-candidato Carlos Brandão, vocês trataram juntos. Tem uma, a gente gosta de brincar um com o outro, que a gente chama a gente para ir para uma lanchonete, chamado Bom de Boca. Me falaram dessa história do Bom de Boca. Foi tudo que aconteceu, foi no Bom de Boca, fazendo merchandising aqui do Bom de Boca. E aí a gente combinou o jogo, sim, tá? Para que a gente teve uma percepção, a mesma percepção, né, naquele momento. Só que eu acordei hoje, dizendo assim: eu acho que minha amizade com o Fufuca foi embora. Mas ele é grande, eu também tenho um entendimento de que ele está defendendo um projeto dele, que ele acredita. Tu acha que ele saiu magoado? Eu acho que ele tinha uma perspectiva e que achava que podia contar comigo para fazer isso. E eu não compactuei, né, da maneira que foi feita.
Veja, eu tô no partido, eu passei 17 anos no PTB, Rogério. Fui vice-presidente nacional de juventude, carregava a bandeira. Né? Então, depois, quando eu saí do PTB, me deu uma ressaca aqui de umas 2 semanas. Aquilo carregava em mim, né? Esse PTBista e tal. A Mical foi para lá depois, ele assumiu. Eu quase me derramo de lágrimas entregando para a Mical. E aí, esse negócio do Fufuca me fez lembrar a seguinte frase: a gente vai se fortalecer com esse momento, né? Porque eu faço partido, eu gosto de fazer partido. Algumas decisões saem de cima para baixo porque tem que sair, mas eu escuto mais do que faço essa prática. Né? Então, assim, eu construí aquilo ali, aquela nominata junto com o deputado Amanda, junto com o Luciano, junto com o Gil, junto com o Alan Garcês, que ajudou bastante, né? O JP entrou por último. Então, assim, são todos candidatos a deputado federal. Não é? Tem uma nominata de estadual, com todo respeito à Perla, uma mulher reconhecida na região Tocantina, esposa do Rildo, que eu briguei novamente com o Juscelino, porque o Juscelino queria levar a União para o JP e eu segurei para o Rildo, entreguei a União para o Rildo. Foi outra discussão, eu e Juscelino. Né? E aí chega esse momento de não construção do nome da Perla, seria injusto não só com os que estavam ali, mas comigo mesmo. Então, assim, a negativa da Perla, com o coração partido, né, eu nunca tive uma atividade partidária com a Perla. A construção do nome da Perla poderia ter feito da melhor forma, de dentro para fora. E o que pareceu que foi de fora para dentro. Pareceu não, foi isso aí. Anunciado fora, Imperatriz, sem conversar. Eu vou botar Perla e tal. Não pode ser assim. Assim não se faz partido, Rogério. E o partido tem que ser ouvido. Não é a federação, não existe anexo na federação. PP, progressista, é um grande partido. O Fufuca deu uma musculatura no Maranhão inteiro, mas o União Brasil também é um grande partido. Né? Tempo Televisão, nós dois juntos representamos 23% do Tempo Televisão. Então, assim, eu não vejo o progressista como meu anexo e nem gostaria de que ele visse o União Brasil como anexo. Foi essa a razão de que a maioria não quis a Perla. Tu acha que faltou um pouco de construção por parte do Rildo e do André? Eu acho que eles precisam fazer essa reflexão, não só colocar a culpa no colo do União Brasil, não. Eu acho que partiu dele a mal construção desse processo. Eu espero que o Rildo não se chateie comigo. Eu tenho mal da sinceridade, Pedro. Isso é importante. Às vezes, eu falo umas coisas, alguns amigos se chateiam. Mas, assim, tu tá vendo uma tempestade se aproximando, Pedro. Tu tá no mar. Tu tem que te preparar para a tempestade. Ou então se joga do navio. Eu tô vendo que vai vir uma tempestade. Tá claro para qualquer pessoa que acompanha a política. Pedro, eu acho que comeram mosca aí, né? Ontem eu pude relatar isso. Eu jamais queria estar passando aquele momento ali de constrangimento como foi ontem. Minha vida nunca foi de constranger ninguém. Mas assim, Rogério, estar ali naquele momento, aceitar uma candidatura de uma pessoa que não participou, não é a Perla, não, é uma pessoa que não participou do processo, nunca participou da vida partidária do partido. Eu vi uma fala do seguinte: se a tempestade se aproxima, né? É tipo os Estados Unidos, que vem aqueles furacões que as pessoas tampam a janela e tal, se preparam. Poxa, se tem um cenário que pode ser de conflito, eu tenho que me preparar. Onde é que a Perla está? Está no União Brasil. Só tirava ela. Troca. Porque eu acho que tem até um sistema, tem até uma ferramenta lá que não precisa nem desfiliar e filiar. Faz tipo uma inversão, uma conversão. Outra coisa, não teria dificuldade se precisasse liberar. Eu acho que ela não tem nem cargo, entendeu? Eu faria todo aí prazer. Outra coisa, ele tem uma irmã, que ele chegou a me falar sobre a possibilidade da irmã. Que irmã? Hilda. Hilda. Que está no progressista. Mas como é que tu vai preparar a Hilda e me falar da Hilda se a Hilda está com um cargo que impediu ela, deixou ela inelegível? Foi, ainda teve isso, eu não sabia disso. Tinha a Hilda. Não sabia disso. Inclusive foi ventilado o nome.
da Hilda, que seria a outra opção deles. Só que ela teve no macro até a véspera dele romper com o governo. Foi. Aí não podia nem ser. Não poderia ser. Então, assim, eu acho que eles deram uma comida de mosca. Eu acho que dormiram um pouquinho no ponto e não. Eu, sinceramente, veja, ela está afiliada na União. O Fufuca rompe com o governo. Eu acho que até isso. Pô, rompeu com o governo. E aí? E aí? Muda. Bota logo. Ei, e aí? Quem é meu, bota logo. Então, assim, eu acho que eles vão fazer a reflexão. Hoje eu acordei com essa pergunta dentro de mim, perguntando. Eu acabei com minha amizade com o Fufuca, mas assim, ele é grande, eu também sou grande. E aí a gente vai deixar. Mas tu reforçou, mas tu fez um carinho grande Qual foi o carinho? Qual foi o carinho? Pro Juscelino. Não. De tantos embaixo. A vida é assim, né? Mas deixa eu te dizer como é a legislação. Quando o Fufuca vai para a neutralidade, mesmo se eu lançasse um candidato a senador, ele teria liberdade de fazer a composição, a lei permite ele fazer a composição, qualquer outro partido neutro. E uma outra candidatura a Senado não impediria ele fazer. Entendeu? Ele agiu de acordo com a lei. Pedro, tu não poderia. Agora a legislação não permite, e aí eu acho que pode haver um problema com ele. Eu acho que era isso que ele queria colar a imagem no candidato dele a governador. Eu acho que tem uma certa restrição nesse movimento de propaganda com o candidato dele. Vai ter, e vai ser observado. Entendeu? Então, assim, Rogério, aqui, pragmática. A Perla não foi porque não foi construído. Ponto. Tá? E o Fufuca fez o movimento dele via PSDB com o Juscelino porque ele pode na legislação. Eu não teria nem força. Tu não teria como impedir, né? Nenhuma como impedir. Né? O JP até... Desculpa, JP, aqui pelo relato. Ia botar uma suplente, a esposa dele, do Fufuca, né? E depois de 5 minutos tirou, perguntou se eu iria me zangar. Eu disse, não, ela é filiada ao PP, não é a União, eu estou defendendo a União aqui. E aí ele fez... Deram uma puxada nele. Eu não sei se foi uma puxada, ele retirou, né? Ele fez uma reflexão rápida de que... Mas conhecendo o Fufuca ele é novo, mas é um cara muito experiente. A gente foi deputado junto 2 vezes. Achei ele uma pessoa muito madura. Então, sinceramente, não acredito que a tua amizade tenha acabado, não. Não, mas... naquele momento fica uma mágoazinha. Mas quem é do jogo entende, Pedro. Rogério, a mágoa tem que ficar até outubro. Depois de outubro a gente tem que comer o bom de boca de novo. O bom de boca tem que pelo menos dessa conta. Eu vou lá buscar. Pedro, eu queria que tu me contasse um pouquinho dos bastidores de ontem, porque subiu assim, tiveram vários. O União Brasil é tão democrático que todo mundo estava sentado na cadeira do presidente ontem. Eu vi ontem, eu vi. E estava pedindo para eu tirar a imprensa de lá. Eu não vou fazer isso. Eu estava indo lá, eu tive a gravação na Band e voltei, aí eu cheguei lá, estava muito cheio, mas eu tinha um compromisso particular e eu digo, não. Eu falo com o Pedro amanhã e quando... E eu que te liguei, danado. Eu disse, eu quero ir lá e tal. Foi. Não, mas foi muito bom. Obrigado pelo espaço, viu, Rogério? Pedro, show de bola aqui. E te falar uma coisa. Alguns jornalistas estavam lá, relataram um desconforto da Amanda. Me parece que ela não estava na lista que vota. Não, a federação é formada assim, por 5 nomes do progressista e 5 nomes do União Brasil, né? Eu botei eu, Paulo, aí o secretário-geral, Moacir Andrade, e o Joabson, o vereador Joabson, estava lá na minha relação aqui, né? De votar, na hora de votar a ata. É importantíssimo esse jogo aqui. Sim. É a reta final. Não valeu nada de convenção do progressista, do União, se não tivesse a validação de ata aqui. E lá ela não constava na relação lá do progressista, né? Eu não sei qual foi o acordo deles. A Amanda é uma deputada experiente, né? Ele é o presidente que decide, que indica, né? É verdade que foi colocado o nome
do pai da Amanda, do Não só Fábio de- Gentil. Não só dele, como todos os filiados do União, né? Eu deixei bem claro, ó, Fogo, se você quiser alguém do União, tá aberto a todos os nomes, inclusive do Fábio. O Fábio estava lá, tá afiliado lá no União, né? Como outros nomes, né? Tinha a Rejane queria, a Júnia queria, né? Eu também queria, se eu tivesse lá, eu queria. Por isso que eu pedi para te filiar, pô. Ô, rapaz, um arrependimento Então, grande. assim, o que aconteceu foi isso, e assim, teve uma tratativa dura, não foi fácil, não, eu te confesso. Foi marcante, eu vou dizer, essa é a palavra. E Pedro, passado tudo isso, tu tem definido teus candidatos ao Senado? Depois do que aconteceu, teu grupo, teu pai, vota em Rosiana? Olha, o Pedro Fernandes me procurou, disse que a gente que vai decidir. Te confesso que ainda não tem uma decisão tomada, porque tinha essa convenção. Tu não votaria em Fofoca? Não, eu não tem problema. Eu acho que a gente tem um grupo consolidado. Eu acho que não dá certo. É o Pedro Fernandes ir para o lado, o Paulo para o outro e eu para o outro. Isso aí não dá. Então o Paulo tem suas preferências. Fez até algumas indicações aqui que não foi combinado conosco, né? E eu chamei ele, ó, ou a gente tem um líder ou não tem. Então, assim, a gente vai sentar nesses 2 dias e fazer essas definições, né? A convenção fechou, deu tudo certo, vamos para frente, vamos sentar, reunir o grupo. Hoje eu sou apoiado por 26 prefeitos. 10 me ligaram querendo acompanhar. Eu vou ligar para os outros 16 para ver se a gente faz essa composição. Tem muita segunda força que está comigo no estado. Eu acho que a gente dá uma potencializada boa, né? Hoje Esses 10 sinalizaram para onde foi, a gente vai junto, entendeu? Entendi. E aí também tem a questão, né, da nossa força política aqui dentro de São Luís, que tem o vereador Marquinhos, o vereador Pavão, a vereadora Silvana, Joabs, Magnólia, né, no vereador Nato. Então a gente é um grupo, né, que a gente também está conversando para a gente marchar juntos. Aí também tem a nominata do União Brasil, né? Essa nominata foi feita com muito carinho, né? Não posso também não conversar com essa turma toda, deixar todo mundo caranguejo, cada um não é. Eu acho que a gente, claro que 1 ou 2 escapa assim mais rápido, sim. Mas a gente vai tentar unificar o máximo possível. E esses 2, 3 dias, na segunda-feira a gente tem os 2 nomes decididos, pode ter certeza. Tu vai fazer uma declaração oficial, Pedro? Eu acho que sim, como presidente do partido, né? Eu acho que a gente não pode deixar passar em branco. Eu acho que política é ocupar espaço. Pedro, eu acho que eu vou aproveitar nosso programa para inaugurar ele na Band, que vai passar agora. Deu 1 hora certinho, praticamente. Rapaz, foi bom que eu ri, chorei. Eu acho que eu vou cortar o choro. Critiquei. Porque se cortar o choro, dá certinho 1 hora pra gente botar no Band. Eu critiquei, chorei, sorri. Muito bom, viu, cara? Ô, Pedro, muito cara, bom. Isso abriu a primeira vez que eu participo, eu sou meio quieto no meu lugar. Eu sei. O pessoal pede muito. Eu até recebo crítica dos meus amigos aqui, só quer saber de CNN, não sei o que, Globo não sabe quanto eu corro disso. Não, eu gosto mais de entregar o trabalho calado. Hoje eu liguei para um amigo meio saliente, entendeu? Ele gosta de uma gaiaticezinha, de querer tirar onda. Eu digo, olha, 12:00, Pedro Lucas. 7h20 da manhã. 7h20. Eu digo, pergunta para quem que Pedro Lucas ligou para dar entrevista, viu? Bom demais. Cafifa, eu estou à tua disposição. Ô, amigo. Tá? Você vai ter sempre um amigão lá para brigar. Obrigado. E outra brigar coisa, por nós. Eu torço por você, torço pelo Cazé, que assim, eu não tenho a mesma... Cazé é melhor do que o Pedro, pô. Eu não tenho a mesma ligação que eu tenho contigo. Mas assim, Cazé é praticamente unanimidade. Todo mundo conhece o Cazé, gosta dele. E se passar a mão na cabeça ainda dorme. Um abraço pro teu pai. Tá, obrigado. Porque o teu pai, hoje em dia, eu falo quase todo dia com ele. Ele é bom de agora de tecnologia. Hoje eu cheguei na casa da minha mãe e ele tava gravando. Tá gravando. Eu disse, o que faltava. É demais. Eu vou levar lá um presente pra ele. Tá bom. Pra ele gravar agora. Ouviu, Anderson? Um microfonezinho que é pra ficar bacana. E ele tá empolgado com o IDEB do Arame. Ele é apaixonado por Arame. Ele é apaixonado pelo Arame. É bom demais. Pedro, meu irmão. Show de bola. Só uma coisa pra terminar. Sobre a questão de Orleans, não se discute.
Não, Eu não se apoio Orleans. discute, eu apoio Orleans, eu acredito no projeto do Orleans, eu sei que ele conhece o Maranhão, ele conhece os projetos em andamento e os projetos que estão quase para sair, né? Não sei se o Brandão vai conseguir realizar tudo. E eu gosto de sempre falar isso. Todo mundo acha que o governo Brandão foi de 8 anos, foi de 4 anos. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado de Show coração. de bola. Valeu, show de bola. valeu. Valeu. Pessoal, até Só a não próxima. posso chorar. Não fala mais de Paulo Cagão. Um abraço a todos, pessoal. Valeu. Valeu.